Eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a amamentação dentro da minha área, né, que é a odontologia. Eu vou começar lembrando para vocês as vantagens do leite materno, dentre elas, evita cólica, diarreias, previne alergias, previne doenças, hidrata, fortalece o vínculo da mãe com seu filho e fortalece o sistema imunológico do bebê. Temos que lembrar que o aleitamento materno, que o leite materno é o alimento ideal para a nutrição e conforto emocional do bebê. Ele promove o exercício oral, estimulando assim os músculos orais, promovendo a respiração nasal, a fala, o desenvolvimento das arcadas dentárias e articulações, fazendo com que o bebê atinja 100% da sua satisfação oral de sucção. Através do selamento adequado entre o lábio desse bebê e o mamilo da sua mãe, ocorre a pressão apropriada, correta da saída do leite, que vai fazer com que o bebê respire pelo nariz, promovendo assim a prática da respiração nasal, um correto posicionamento da língua e das arcadas dentárias. Essa amamentação, se realizada com tempo, com tranquilidade, livre demanda, supre a necessidade de sucção do bebê. E mesmo que esse bebê não mame no peito, pelo motivo que for, há ainda outras formas de suprir a necessidade de sucção desse bebê que não foi totalmente satisfeito em 100%, sem ser através da introdução da chupeta, tá? O fato de um bebê não usar a chupeta não significa que ele vai sugar o dedo, porque faz parte do desenvolvimento do ser humano o bebê sugar o dedo quando está com fome, ou com sono, entre o terceiro mês, mais ou menos, quando descobre as suas mãozinhas, e o sexto e sétimo mês, quando ocorre a introdução alimentar. Os pais normalmente não sabem disso e colocam a chupeta. Quando o bebê leva o dedinho na boca, colocam a chupeta, né? Ficam, se sentem angustiados e assim, de forma inconsciente, levam a chupeta para a boca do bebê. Então, substituir, pensando em substituir, né, o ato da sucção do dedo pela chupeta, pensando assim que a chupeta é, né, algo mais fácil de se remover, tá? E os pais, não sabendo disso, colocam então essa chupeta para substituir esses movimentos da sucção digital, e aí sim que vem um problema. Aí sim que eles estão criando um hábito vicioso. Por quê? Porque a chupeta pode causar confusão de bicos, favorecendo assim um desmame precoce, tá? Suas repercussões são muito negativas e acontecem não só nos dentes, não só na boca, não só na face, tá? Mas principalmente na amamentação e no emocional da criança. Quanto maior o período em que a criança é amamentada, menor a chance desta criança desenvolver esses hábitos de sucção deletérios. Como prevenir, então? Só a amamentação natural consegue suprir todas as necessidades de sucção dos neonatos, impedindo que um hábito deletério se instale, pois ocorre ali um trabalho muscular intenso, que a musculatura ali peribucal fica então fadigada, fazendo com que o bebê se canse e durma, não buscando então o dedo, a chupeta ou outros objetos. Mas a mãe, hoje em dia, por muitas vezes não reúne condições para realizar uma amamentação adequada e acaba lançando mão de recursos artificiais, como uma madeira, que infelizmente passa um fluxo bem maior de leite, fazendo com que a criança atinja em apenas alguns minutos a sensação de plenitude alimentar. E, através da alimentação natural, levaria cerca de meia hora e o bebê, no entanto, através da alimentação pela mamadeira,
não faz a sucção suficiente para obter o seu êxtase emocional, procurando dessa forma um substituto. No início, esse substituto acaba sendo a chupeta, tá? E é de forma, no início, né, esse hábito, ele não é consciente, né, porém, de forma gradativa, mais frequente, através do hábito da repetição do uso dessa chupeta, esse hábito vai se tornar, vai perpetuar por muito tempo. As alterações na dentição e na oclusão provocadas pelo hábito da sucção da chupeta ou pela sucção digital, que é o dedo, em geral, são semelhantes, tá? Os hábitos de sucção não nutritiva, dedo, chupeta, podem prejudicar a correta maturação de todo o conjunto de estruturas bucais, alterando a postura e a tonicidade dos músculos, podendo causar deformações esqueléticas na boca e na face. Essa prática pode modificar a configuração oral do seu filho, tá? Por quê? Porque para a realização da atividade muscular requerida pela chupeta ou pela mamadeira é totalmente diferente da atividade muscular que é requerida pela ordenha da mama, ocasionando, então, assim, no bebê, uma confusão de bicos, o que influencia de forma negativa a técnica da amamentação e a duração da amamentação total e exclusiva. Esse padrão, então, altera a articulação que a gente chama de articulação temporomandibular e os impulsos para o crescimento dessas estruturas envolvidas resultam em uma forma atípica, errada de deglutir, tá? No qual a língua começa a se projetar. E com isso, ocorre também a alteração da posição dos dentes. Mordida aberta anterior, que você já deve ter visto, né, em redes sociais, em fotografias, ou quando foi a um dentista, né? O padrão respiratório das crianças também que utilizam os bicos artificiais frequentemente se alteram. O ideal é que seja um respirador nasal, mas esse padrão se altera e essa criança passa a ser um respirador bucal ou misto. Ocorre com isso alterações também no desenvolvimento da linguagem oral. Ocorre limitação do balbucio, da limitação dos sons e emissão das palavras. Os dentes também sofrem pressões de forças provenientes da musculatura da face da língua durante as funções realizadas, podendo, então, conduzir, levar, né, a alterações anatômicas e funcionais indesejáveis. Então, como é que a chupeta afeta a amamentação? A introdução e o padrão do uso da chupeta, dependendo da frequência, da intensidade, pode levar o recém-nascido a recusar o peito ou aumentar o espaçamento entre as mamadas. O bico artificial, ele influencia sua habilidade oral para realizar a correta ordenha no peito da mãe. Esse fenômeno é conhecido como confusão de bicos ou confusão de sucção, tá? Que resumidamente, a dificuldade do bebê em encontrar a correta maneira, configuração oral, tá? Para realizar a pega ou a ordenha da mama após a exposição a um bico artificial, após alguém ter inserido esse bico artificial, que é a chupeta ou a mamadeira, na vida do bebê. Além disso, quando a gente pensa, né, como a chupeta afeta a amamentação, a gente tem que saber que há estudos relatando que crianças que usam chupeta mamam com menos frequência, determinando assim menor produção de leite e, consequentemente,
necessidade de suplementação com forma láctea e, por fim, desmame, tá? Infelizmente, né, quando a gente pensa sucção de dedo versus chupeta, as evidências apontam que o uso da chupeta não é menos nocivo do que a sucção digital para a saúde da criança. E aí o pai vai me perguntar, né? Muitos perguntam, eu vou colocar a chupeta ortodôntica, então, né? Só que os estudos avaliaram, né, e chegaram à conclusão que quando se estudaram chupetas ortodônticas e convencionais, os resultados mostraram que a ortodôntica não apresentou vantagens em relação à chupeta convencional. Ambas produzem, né, sequelas anatômicas, né, e dentre outras, de formas semelhantes. E ambas levam ao desmame, né? A mãe não conseguia amamentar, né, após a sua introdução, pela confusão do bico, tá? Confusão de bicos. A criança que suga o peito da mãe, ela mantém os lábios fechados, que é o ideal, uma postura correta da língua, ela desenvolve as corretas funções bucais e ela estabelece, assim, um padrão normal e favorável de respiração, o que não acontece com o uso da mamadeira. Mas na impossibilidade de se amamentar, né, existem algumas alternativas, no qual não está incluída a mamadeira, tá? Essas alternativas seriam os copos sem bicos, né? Através da técnica do copinho, ou as colheres dosadoras. Mas, né, é, a gente tem que lembrar, né, que os estudos mostram também que o movimento realizado pelo copo, né, do ordenho pelo copo, é mais semelhante ao executado no peito da mãe. Por isso, não causaria confusão de bicos e o desmame precoce, ao contrário da mamadeira, ao contrário dos copos com bicos. A mamadeira pode ser até mais fácil, mais prática, porém, a gente tem que lembrar, saber, ter em mente que não é o ideal. Mesmo que ela seja importada, com bicos importados, ditos ortodônticos, que supostamente vão imitar o peito da mãe, né, de látex, silicone, enfim, nenhum artefato deste consegue imitar as propriedades do aleitamento materno no peito. Então, a gente precisa entender que a amamentação em livre demanda, sem o uso de bicos artificiais, ela representa, dentro da odontologia, estou falando de odontologia, ela representa o aparelho, tá? Ortopédico ideal. Então, assim, muitas mães procuram, né, depois que inserir o bico de peta para corrigir as sequelas através de usando um aparelho ortopédico. Pois bem, por que não prevenir, né? A gente podendo prevenir, por quê? Como prevenir que essas sequelas de maloclusões aconteçam? Através da amamentação livre demanda, porque ela, feita sem introdução de bicos artificiais, a amamentação em livre demanda é o próprio aparelho ortopédico ideal, com todas as características necessárias para o desenvolvimento máximo das funções requeridas para o crescimento e desenvolvimento, tá, da face, numa direção correta, de liberdade, de forma plena. Então, prevenir é a palavra. A amamentação no peito é a atitude, é a medida preventiva mais significativa para todos os hábitos orais deletérios. Então, quando a gente pensar, né, às vezes, no modismo de uma indústria, de uma chupeta,
ou pensar no enxoval que uma família falou, né, que quer que coloque chupeta, pensar em várias coisas que influenciam na introdução da mamadeira ou da chupeta, sendo que não existe uma condição de saúde, alguma outra condição que impossibilite, né, a mãe de amamentar, a mãe podendo estar amamentando seu filho. Então, a gente tem que pensar em tudo isso que eu disse, numa única frase. Mudemos a cultura. Por quê? Porque a biologia humana não muda, tá certo? Então, eu queria deixar aqui meu agradecimento. Muito obrigada a todos vocês pela atenção. Um enorme beijo. Tchau.